Hoje, com 3 vídeos logo de início. Prestem, por favor, atenção no conteúdo dos vídeos, quem é quem e quem diz o quê, e aí depois eu faço o meu comentário. Seria a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora, o fato de ser o Bolsonaro facilita a nossa vida, porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país, a gente precisa fazer com que o Bolsonaro, saia do governo para a gente reconstruir a democracia no nosso país, reconstruir a economia do nosso país. Vamos ao outro. Cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. E agora o terceiro vídeo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Eu vou começar pelas palavras do Alckmin no vídeo em que ele diz, sem ter o que dizer, sem saber o que dizer, é preciso enxergar. Eu também acho. Abrir os olhos para enxergar. Precisamos abrir os olhos e, infelizmente, não abrimos os olhos, não abrimos os ouvidos e não temos memória. O primeiro vídeo mostra a contradição inevitável em que o Lula diz que era boa a polarização entre ele e o Fernando Henrique, entre ele e o Alckmin, entre ele e o PSDB. Polarização que nunca existiu, de fato, porque os partidos políticos são esses rótulos avulsos que andam por aí e servem, e eu disse isso sempre, não acredito nos partidos políticos, e me diziam que eu era contra os partidos políticos. Eu não sou contra e não posso ser contra o que não existe. Não temos partidos políticos no Brasil. Temos siglas e somos obrigados a nos filiar às siglas se quisermos ser candidatos, todos os cidadãos brasileiros. Não há partidos políticos sólidos, consistentes. Hoje, os partidos políticos, além de serem muitos, e são muitos porque há muitos caciques para poucos índios, e cada cacique quer ter o seu partido e quer mandar na sua curriola. Mas eu vou voltar. O Lula diz, antes era uma polarização democrática entre ele, o Fernando Henrique, o Alckmin, o PSDB e o PT. Era tão democrática essa polarização que as farinhas do mesmo saco sempre, num determinado momento, mostram a sua verdadeira essência. Se eram bons os debates democráticos daquele tempo, o fato é que, aparentemente, o Lula não queria saber de o PSDB ir para o governo e o PSDB não queria saber de o Lula ir para o governo. Agora o Lula diz, com o Bolsonaro facilita-se o nosso trabalho, facilita-se a nossa posição. Ótimo! Se facilita a posição do PT ter uma disputa com o Bolsonaro e pegando o adversário de antes, colocando como vice, são as indecências da política. Se o Bolsonaro facilita, ótimo. Vamos ver. Porque ele diz, assim acabamos com o fascismo no Brasil. E eu pergunto
apenas a bem da verdade. Que fascismo? Qual foi, até hoje, em 3 anos de governo, o gesto de fascismo, ou de nazismo, ou de radicalização cometido pelo atual presidente? Ao contrário, eu não vi nenhum. E eu esperava muito que isso acontecesse, porque era tanta gente anunciando que o Bolsonaro era o reacionário, o golpista, era aquele que ia implantar uma ditadura no Brasil. Não era isso tudo que se dizia? E eu acreditei que isso ia acontecer. E, de repente, eu vejo que o ditador é o Alexandre de Moraes. Eu vejo que o ditador é o Barroso. Eu vejo que o ditador é o Fachin. E eu vejo que o democrata Lula chama o Alckmin. O mesmo Alckmin que disse, e os senhores ouviram, o Lula, depois de ter arrebentado este país, e disse coisa pior, está querendo voltar à cena do crime. Aquela frase que se diz que o criminoso sempre volta ao local do crime. É um ditado. Então, em 2017, o seu Alckmin dizia que o criminoso Lula estava querendo voltar ao poder, isto é, querendo voltar ao local do crime, à cena do crime. E hoje estão eles em, eu diria, não concubinato, estão hoje numa relação quase que incestuosa, porque são irmãos siameses, são irmãos chifópagos, são irmãos gêmeos. Porque nesta hora, o PSDB perdeu o D e virou PSB. E o PSDB até a morte, que jurava ser PSDB até a morte, fundador do PSDB, já se encarapitou como um macaco no galho do PSB. E no galho do PSB está suplicando para ser o vice daquele que quer voltar ao local do crime. Ora, se ele diz que o Lula quer voltar ao local do crime, quem volta com o criminoso ao local do crime, quem é? É o adversário do criminoso ou é um semelhante? E é isto que nós vemos. E quando ele diz é preciso abrir os olhos, é preciso abrir os olhos para enxergar. Eu espero que todos enxerguem. Eu procuro enxergar a cada dia. E a cada dia mudo de opinião quando enxergo o que eu não via antes. Estou cada vez mais convencido de que esse concerto, de que esta aglutinação de pessoas que não se bicavam, de pessoas que não podiam ver uma a outra pela frente, estão fazendo a prostituição da politicalha continuar a acontecer. Como é que pode alguém vir a dizer que hoje o Lula é a esperança do povo brasileiro? Como se o povo brasileiro não tivesse dado ao atual presidente 58 milhões de votos e não o tivesse elegido. As pessoas falam em nome do povo como se fossem a encarnação desse povo. Eles encarnam, sim, uma parte do povo. E uma parte do povo os encarna. Porque são iguais. Não tem memória, não tem escrúpulos, não tem idealismo, não tem vergonha, tem interesses escusos. Nós todos mudamos de opinião, nós todos podemos mudar de posição, nós todos podemos ter uma convicção hoje que é ultrapassada por uma outra convicção amanhã. Mas sempre explicando a mudança com argumentos, de forma coerente, não buscando desculpas esfarrapadas que vão na falta de ética, ao descalabro do comportamento, querer justificar essas mudanças que são feitas meramente, puramente, por interesses mesquinhos e menores. Continuem os sectários, continuem os fanáticos
a idolatrar os seus deuses de pés de barro. Deuses de pés de barro. Lamentavelmente, nós estamos vendo isso. Para os desmemoriados, para aqueles que fecham os olhos, que não querem abrir os olhos, como disse o Alckmin. Parece que, num ato falho, ele falando dele mesmo. Precisamos abrir os olhos. Precisamos abrir os olhos, pois abramos os olhos para ver de que é capaz um Geraldo Alckmin. E quando você chama de criminoso o seu inimigo que hoje diz que o debate com esses, Fernando Henrique, Alckmin, etc., era um debate democrático e sadio, está agora agradecendo pelo fato de poder disputar com o Bolsonaro, porque isto facilita a vida do Lula. Eu tenho certeza absoluta que o Lula está dizendo isso da boca para fora. São as tais palavras do Gandhi. Dai-me forças para dizer a verdade diante dos grandes e não ter que mentir para receber os aplausos dos fracos.